Senta aí e bora bater um papo. Eu tenho certeza que quando você precisa encontrar alguém para alguma vaga na tua empresa, você pega a vaga, taca no ATS ou em qualquer outro tipo de site de emprego e espera o candidato chegar, certo? Sinceramente, tem nada de errado com isso, não venha tentar me cancelar aqui não. Mas hoje eu vim te ensinar a como encontrar o perfil ideal de candidato, mesmo com a taxa baixíssima de desemprego que a gente está no Brasil. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Yasmin, eu sou consultora e recrutadora aqui dentro da Shelf, uma consultoria especializada nos setores de transporte, logística e indústrias gerais. Então vamos lá, que eu sei que você está ansioso para como encontrar o candidato ideal em pleno 2026. O primeiro ponto que você precisa ter em mente é a mapeação. Como assim a mapeação? Você vai precisar mapear tudo aquilo que você vê como necessário para o candidato ser o candidato ideal. Não estou falando apenas de atividades que ele vai ter que fazer, benefícios que ele vai ter. Não estou falando disso. Eu estou falando de mapeamento geral, realmente. Como que a empresa vê aquela vaga, aquela função especificamente, além também do que ele vai fazer, como o gestor vê esse colaborador, como esse colaborador deve se encaixar na cultura da empresa, assim como também como você vê essa vaga especificamente. Então não deixa de lado sabe aquele ponto que você acha que é tão fútil? Não deixa de lado, porque ele vai ser um ponto ideal para que você consiga desenvolver essa identificação do candidato ideal. Aqui dentro da Shelf a gente trabalha com um modelo que é parecido ali com o chá, que seria o conhecimento, habilidades e atitudes. Porém, a gente adiciona um ponto a mais, que seria os valores. Esse ponto dos valores é justamente a questão do mapeamento, é onde a gente vai entender como que aquele gestor age com relação aos colaboradores dele, o que aquele gestor necessita que aquele colaborador tenha, o que aquela empresa em si precisa que esse colaborador também tenha, e é a partir daí que a gente modela quais que são os valores necessários para que aquele candidato se encaixe como o candidato ideal. O segundo ponto é, não dependa apenas da divulgação passiva das vagas. Eu sei que parece muito fácil, você só pegar a vaga, pegar a descrição, colocar no ATS e esperar que os currículos cheguem. Mas quando você depende apenas dessa divulgação passiva, você acaba não encontrando o candidato ideal e acaba achando que aquele candidato que está ali é o único que vai ser o suficiente para a vaga. E é justamente com esse ponto que a gente chega no terceiro ponto, que é priorize a busca ativa dos candidatos. Olha o gato. Oi, gato. Yas, como assim priorizar a busca ativa? A busca ativa é basicamente o que a gente chama hoje de headhunting. É quando a gente vai até o cerne, é onde a gente vai até a raiz daquele candidato. É a gente ir realmente buscar aquele candidato no local que ele está. Nessa parte da busca ativa, na parte do headhunting, não é o candidato que chega até você. É você que chega até o candidato. É você que tem que oferecer a ele uma nova oportunidade com valores que podem ser melhores do que ele recebe hoje. Esse é o ponto principal. Mas não vai até ele apenas chegando lá e mandando mensagem. Prepara uma mensagem bonitinha, coloca os benefícios, coloca o salário, até porque se for algo que realmente é mais benéfico para ele, é interessante que ele já saiba logo no início. Caso ele não queira também, caso não seja benéfico a ele, considerando o salário dele atual, então, nesse caso, seria o ideal realmente já finalizar a conversa ali, até mesmo para não estender. O quarto ponto é: avalie bem o currículo do candidato. Eu sei que essa parte está muito batida dentro de quem já trabalha com RH, porém, essa é uma etapa essencial para você poder conseguir encontrar o teu candidato perfeito. Justamente nessa etapa em que a gente consegue analisar os pontos do chá. Para quem tá meio perdido quando eu falo chá, foi justamente o que eu falei agora há pouco. O chá, ele é o conhecimento, habilidade e as atitudes que aquele candidato tem ou ele precisa ter. Porém, como eu já falei, aqui na Shelf a gente adiciona um ponto específico, que é os valores daquele candidato. A gente analisa profundamente o que aquele candidato tem de valor. Ah, mas por que isso é tão necessário, Yasmin? Porque é justamente nesse ponto em que a gente vai analisar a cultura da empresa dentro do candidato. Quando a gente analisa toda a cultura da empresa, a gente vê que ela é baseada basicamente nos valores daquele candidato específico.
E aqui a gente também entra no quinto ponto, que é analise além do currículo. Quando a gente fala de analisar além do currículo, a gente está justamente falando dos dois outros pontos dentro do chave. Quando a gente fala de analisar bem o currículo, a gente está analisando o conhecimento técnico e as habilidades. Porém, quando a gente fala de analisar bem além do currículo, a gente está falando justamente das atitudes e dos valores. É nesse ponto que você vai realmente analisar se aquele candidato faz sentido ou não com a cultura da empresa e, principalmente, se ele vai se dar bem ou não com o gestor que lidera aquela vaga, que lidera aquela posição. Porque cá entre nós, eu tenho certeza que o teu objetivo dentro da empresa não é apenas fechar essa vaga, mas é também fazer com que aquele candidato se mantenha por mais tempo, certo? Eu, pelo menos, acredito que seja o objetivo de todas as empresas com quem nós trabalhamos. Então, focar dentro desses 4 pontos do chave é essencial para que você consiga encontrar o teu candidato ideal. Não tem por que você pular etapas, porque isso é essencial. E quando você analisa ele com mais calma, você olha com olhos diferentes. O sexto ponto é, seja rápido. A gente está vivendo num ano onde o desemprego está com uma taxa muito baixa. Ou seja, os melhores candidatos, os candidatos ideais para aquela vaga, eles estão sendo competidos o tempo todo. Eles estão recebendo novas oportunidades o tempo todo. Eles estão ali realizando novas entrevistas o tempo todo. Então, se você realmente precisa daquele candidato, você realmente olhou e os seus olhos brilharam para aquele candidato, seja rápido em ir lá e finalizar a vaga com aquele candidato. Tá, Yasmin, entendi tudo isso, mas o que realmente define que o candidato é o candidato ideal? Aqui na Chave a gente tem uma ideia que é um pouco diferente do padrão de outras consultorias, que basicamente o currículo não define o candidato. Tá, Yasmin, mas como assim o currículo não define o candidato? Calma que eu vou explicar, não me cancelem. O currículo não define o candidato porque bem provavelmente o teu candidato ideal é aquele candidato que não tem a maior experiência possível e nem tem um currículo bonito, mas que tem 3 pontos específicos que são essenciais de você poder analisar: a competência técnica, o alinhamento cultural e principalmente o potencial de crescimento. Esse é um ponto essencial que você não pode de jeito e forma alguma deixar de lado dentro de uma análise de um candidato. Quando esses 3 pontos eles se alinham, eles se juntam, tudo começa a fazer mais sentido. Você começa a olhar para aquele candidato com os olhos um pouco mais uau. Então testa aí, eu tenho certeza que você vai olhar e vai ver que o potencial de crescimento e de sucesso daquele candidato vai ser absurdamente maior. E é exatamente para isso que a Shelfin existe hoje. Porque não é apenas sobre fechar vagas rapidamente, não é apenas sobre fechar uma vaga que está aberta há décadas. É sobre você conectar pessoas certas ao ambiente correto. Porque sem uma pessoa certa no ambiente correto, a chance de sucesso é muito baixa. Mas agora eu quero saber de você. Qual é a maior dificuldade, o maior desafio que a sua empresa tem hoje ao contratar um bom profissional? Mas é isso, eu realmente espero que vocês tenham gostado, então se gostaram já curte aí, já segue a gente para não perder nada e já compartilha com aquele amigo que também é da área de RH. E não se esquece de nos seguir nas redes sociais para você não perder nenhum outro tipo de conteúdo e seguir as nossas newsletters lá no LinkedIn e também no Substack, que tá aqui na descrição. É isso, um beijo e tchau!